Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula referente à disciplina Matemática Discreta 2. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês os conceitos de conectividade em grafos não orientados, tá certo? A ideia, a palavra conectividade meio que já nos remete às ideias que vamos desenvolver aqui, que vamos conceituar, tá certo? É bem próximo do que a gente espera como conexão, algo estar conectado. Então, você vai perceber que é uma definição bastante intuitiva, né? Diria familiar mesmo. Então, vamos a ela. Ó. Um grafo não orientado é dito conexo se existir um caminho entre qualquer par de vértices distintos desse grafo. Do contrário, o grafo será dito desconexo. Tá certo? Então a ideia é bem simples, né? Se eu conseguir de um ponto qualquer, um vértice qualquer, a um outro vértice qualquer, percorrendo as arestas desse grafo, esse grafo vai ser dito conexo. É como se ele fosse uma peça só. Do contrário, ele vai ser mais de uma peça, né? Digamos, eu só vou poder andar em uma certa parte ou em outra, certo? Dado que eu estiver no vértice de uma ou no vértice da outra. Para facilitar um pouco o entendimento, eu coloquei aqui um exemplo, né, composto de dois itens, para a gente entender bem as ideias aqui dentro. Ó. Então, exemplo, classifique os grafos G e H a seguir em conexo ou desconexo. O que acontece, gente? Observando esse grafo aqui, ó, G, a pergunta que a gente faz é, será que dados dois vértices distintos, existe um caminho de um vértice ao outro? Por exemplo, de A para B, existe o caminho direto a B, existe o caminho A, F, C, B, né? Esse caminho simples também. Existe esse aqui, que provavelmente é o de menor comprimento, né? De A direto para B. Existe esse, ó, AF, A, B, onde eu fui em F primeiro, voltei para A e fui para B. Você fala, ah, não, professor, mas não vale. O caminho que está sendo dito aqui não precisa necessariamente ser simples, embora a gente vai perceber que tem algo especial aí dentro. Mas é uma sequência qualquer de vértices que começa em A e termina em B. Vai ser um caminho de A para B, tá certo? Então, nesse caso aqui, se eu fizer isso, eu vou perceber que para quaisquer dois vértices vai ter um caminho. Desligando. Então, esse primeiro grafo aqui, ele vai ser o quê? Conexo. Agora, vamos analisar o grafo H, tendo em vista a mesma definição. Observe que, por exemplo, o vértice P e o vértice N, eles não se comunicam. Quer dizer o seguinte, não existe nenhum caminho que me leve de P, né, percorrendo arestas e vértices, e chegue em N. Então, a definição aqui ela é bem clara. Se para entre qualquer par. Então, se um par não satisfizer a condição, ele não pode ser mais o que? Conexo. Então, como existe esse par aqui, PN, pelo menos ele, né, de modo que a definição, a primeira parte não funciona, então eu vou ficar com a segunda. Ou seja, ele é desconexo. Tá certo? Olha, a desconexão dá para ser estudada de uma forma mais aprofundada, eu diria. Quer dizer, pelo menos em termos de terminologia. Uma coisa que a gente percebe, ó, isso aqui é um grafo, essa parte aqui, ó, essa componente aqui é um grafo, e esta outra componente também é um grafo. Eu vou chamar essa aqui de H1 e essa aqui de H2, tá certo? Olha, H1 e H2 eles são subgrafos, né? Pelo que a gente estudou nas ideias de subgrafo anteriormente. Então, H1 e H2 são subgrafos de H. Além disso, eles recebem nomes especiais. H1 e H2 elas são ditos componentes conexas de H. Então, H1 e H2 são, né, componentes conexas de H. Então essa é a terminologia especial que esses dois subgrafos recebem. O que é uma componente conexa? É uma componente que a gente chama de componente maximal. É possível observar que se eu tenho componentes conexas, meu grafo é a união delas. Então, por exemplo, observe que o H ele vai ser a união de H1 com
H2, e além disso, a interseção delas, ó, é o que? Vazia. De modo que H1 interseção H2 é vazio. Então, nessas condições, eu chamo H1 e H2 de componentes conexos, tá certo? Então, a união dá o todo e elas são conexas, óbvio, né? Observe, ó. Qualquer dois vértices aqui, existe um caminho que os liga. Aqui é a mesma coisa, nessa outra componente, na componente H2. E a interseção delas é vazia, a união então dá o todo. Quer dizer, dá o todo o grafo H, certo? Então, eles recebem nomes especiais de componentes conexos. Além de subgrafos, óbvio, tem mais subgrafos aqui, mas essas são as componentes conexas de H, certo? Aí, nesse sentido, gente, da definição aqui, a gente pode melhorar um pouco as coisas, quer dizer, acrescentar mais alguma coisinha nessa definição aqui. Porque quando eu falo que existe um caminho, esse caminho ele pode ser simples ou não. Contudo, o teorema me diz que se eu procurar, eu vou achar um caminho simples. Por quê? Ele fala o seguinte, ó. Existe, né, teorema, existe um caminho simples entre cada par de vértices distintos de um grafo conexo. Aí você vai falar, não, professor, mas você já está falando isso na definição? Não. Aqui eu só falo que existe um caminho. Eu não especifico que é a palavra, o quê? Simples. Então eu não faço menção se esse caminho é simples ou não. Agora a gente está vendo que se o grafo for conexo, sim, vai existir um caminho simples. A gente pode tentar ensaiar a demonstração aqui, né? Eu não sei se vai ser uma demonstração muito boa, né? Mas as ideias eu posso passar aqui. Que é o seguinte. Então, né? Já que é um teorema, uma dica que eu dou, gente, muitas vezes um teorema ele é difícil de ser demonstrado, às vezes um livro nem traz. Então trabalha-se o quê? A consequência do teorema, o seu resultado mesmo. Ao invés de trabalhar sua prova. Mas sempre que um teorema tiver uma prova fácil, tente entender. Porque o entendimento de uma prova, de um teorema, ela amplia a nossa capacidade de raciocínio. Por quê? Porque ali você usa de forma muito pura os conceitos e definições, tá certo? Então você, de fato, constrói o objeto mesmo que você está demonstrando, né? Por incrível que pareça, essa demonstração que eu vou fazer aqui agora é uma demonstração, eu diria, um tanto quanto construtiva, digamos assim. Né? Meio que eu vou construir, dado um grafo, esse caminho simples. Então vamos lá. O que acontece? Como partir, né? Como começar? A demonstração é algo mais formal. Eu não posso resolver só desse jeito aqui. Olha, asterisco, é mais textual. Então vamos pensar assim. Ó. Como eu quero mostrar que existe um caminho simples, então vamos pegar o seguinte. Ó. Sejam U e V dois vértices distintos, né, de um grafo conexo G. Então eu já estou pegando dentro das hipóteses. O que eu quero mostrar é que existe o quê? Um caminho simples. Pela definição aqui, da definição, a gente tem o seguinte. Como G é conexo, existe ao menos um caminho entre U e V. Eu falei que o caminho é simples? Não, nem posso dizer isso. Claro, depois do teorema, sim. Depois de provado ele, ou de aceitado ele como verdade, eu posso, só que eu estou querendo provar. Existe um caminho, eu não sei se é simples. Por exemplo, se eu voltar aqui, ó, existe aqui o caminho de A para B, beleza, é um caminho simples. Existe o caminho AF, C, B, é outro caminho simples. Existe o caminho AF, A, B, que é um caminho que eu repeti a aresta AF duas vezes, então ele não é mais simples, né? Só para relembrar, o que é um caminho simples? É aquele que as arestas que estão presentes no caminho só são percorridas o que? Uma vez. Então se eu for em A, depois for em F, depois voltar para A e for para B, eu não tenho mais um caminho simples. Então existe um caminho, pelo menos um que não seja simples, a princípio. O que acontece, gente? Se existir só um, provavelmente a gente deveria chegar à conclusão que deve ser o de caminho mínimo. Mas vamos supor o seguinte, existem vários. Se só existir um, beleza. Pegue logo ele. Né? E aí a gente trabalha em cima dele. Mas suponha que existam vários. Então eu vou tomar, né, aquele de menor comprimento. Então vamos fazer assim, ó. Seja x0
igual a U, x1, x2, xn menos 1, xn igual a V, a sequência associada ao caminho de menor comprimento, né, ligando a V, tá certo? Então vamos tomar o menor, né, a sequência, né, associada ao caminho de menor comprimento. Porque assim, se existem vários, você vai escolhendo ali, digamos que a gente tenha todos eles, né, dentro de uma caixa, e a gente vai puxando todos e contando só o tamanho. Tá certo? Aí fala, pô, esses dois aqui tem comprimento 5, ou outros aqui tem comprimento 4, esse tem comprimento 6, esse tem comprimento 7, esse tem comprimento 10. Então vou pegar esse com comprimento 4, que for o menor. Pronto. Então, eu afirmo para vocês o seguinte, que este caminho aqui, né, escolhido, se ele for de menor comprimento, ele tem que ser simples. Então, afirmamos que o comprimento, ou que o comprimento não, é que o caminho acima, né, ou que este caminho, né, é simples. A demonstração não acabou, gente. Calma. Calma. Eu afirmo que esse caminho é simples, ou pelo menos deve ser simples. Vamos pensar assim, né? Vamos supor que não. Suponha por absurdo, que é um tipo de demonstração matemática, depois eu vou comentar um pouquinho sobre ela. Suponha por absurdo que não. Então, ó, eu vou supor por absurdo, quer dizer, eu vou pegar uma coisa que eu acredito que seja verdade, mas eu vou supor que não é verdade. Isso é uma técnica de demonstração matemática, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Suponha por absurdo que não, que esse caminho, que é o de menor comprimento, não é simples. Tá certo? Então essa suposição por absurdo que não é simples, mas ele continua com menor comprimento. O que acontece? Se ele não é o caminho de menor comprimento, deve existir o que? Uma repetição nos índices da sequência aqui. Por exemplo, se eu vou de A até B, eu posso ir x1, x2, ou x0, x1, né? Então, aqui está o meu primeiro, x0, x1, pronto, terminei. Eu posso ir de A até B fazendo assim, ó. x0, x1, x2, x3, x4, x5. Tá certo? Então, existem aqui, o que acontece? Vértices que se repetiram. Por exemplo, né? Porque se ele não é o de menor comprimento, o que acontece? Eu devo ter passado por algum vértice mais de uma vez. Então, porque observe uma coisa interessante, viu, gente? Ó, x0, x1, x2, x3, x4, x5. Então, observe que o x1 e o x4, se não me engano, é 1, 0, 1, 2, 3. O x1 e o x3, eles se retiram. Então, o que eu vou colocar ali? Então, existem, vamos botar assim, ó, então, existe xi igual a xj com i diferente de j. Olha, os pontos, beleza, são os mesmos, mas como eu estou enumerando a sequência que eu estou caminhando, então esse aqui foi o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o x1 é igual a x3, o x0 é igual a x4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar esses caras aqui. Então, ó, existe termos da sequência que são o mesmo vértice. Tá certo? O que acontece? Logo, né, eu posso fazer o seguinte. Logo, podemos suprimir
Então, fixa muito nessa situação que eu dei ali para você entender o que eu vou fazer. Ó. Suprimir os vértices, quem? X e xi menos 1, ou xi mais 1, até xj menos 1, da sequência o quê? Anterior. Por exemplo, ó, o que significa, gente? Eu afirmei que o caminho de menor comprimento seria esse. AF, C, F, A, B. Sei lá. Né? Então, só que ele não é. Claro que ele não é. Mas assim, na minha suposição, se ele não é o caminho de menor comprimento, é porque tem vértice que eu estou repetindo. Então, digamos que eu vou fazer o seguinte. Eu vou suprimir quem? Esses indivíduos aqui, ó, do I até o J menos 1. Claro que aqui vamos supor que I é menor que J, tá certo? Vamos pegar assim, ó. I, além de ser, claro, diferente, vamos pegar que I é menor que J. Por que eu posso suprimir esse cara e eu ainda continuo chegando de U até V? Porque assim, ó, xi menos 1 se liga com xi. Pela nossa sequência, né? Vai ser xi menos 1, xi mais 1 e aí vai. Xi menos 1 se liga com xi, né? Então ele se liga com xj, porque xj é igual a xi. Consequentemente, eu posso dar um salto tirando toda essa galera aqui, ó. Porque de xi menos 1, eu já posso ir para xj. Né? Note que eu cortei o quê? De xi até xj menos 1. Xi menos 1 está aqui. E como ele se liga diretamente ao xi, que é a ideia da sequência, né? Esse cara aqui, o xf se liga com x1, x1 com x2, x2 com x3, até xn menos 1 com xn. Tá certo? Então, esses caras aqui estão aparecendo a mais. Então, logo podemos suprimir os vértices da sequência anterior, produzindo um caminho, o quê? Associado a... Aí eu vou botar aqui a sequência, como é que ela ficou. x0 igual a u, x1, x2, aí vai ser xi menos 1, aí eu salto para xj, certo? xj mais 1, e aqui eu começo a contar até chegar em xn. Então, produzindo este caminho aqui, né, associado a essa sequência aqui. A sequência, vamos botar assim, né? x0 igual a u, x1 e tal. Então eu suprimi os caras, que deve ser menor que o anterior. Quer dizer o que isso, gente? Tem algum problema isso aí? Tem. Porque eu supus aquele ali ser o caminho de comprimento mínimo. Como que eu suponho que em um conjunto eu peguei o elemento, eu falo, ó, esse elemento aqui é o mínimo. E aí alguém procura dentro dessa caixa e fala, não, tem um menor. Então isso é uma contradição. Isso é absurdo. Ou seja, de fato, supor que o caminho não é simples é chegar numa contradição com a própria ideia que pegamos o caminho de menor comprimento. Porque assim, ó, gente, dado um grafo finito, se a gente for pensar assim, uma quantidade de vértices finita, é sempre possível achar o caminho de menor comprimento. A gente, inclusive, tem algoritmos para fazer isso. Então, a gente achou. Eu não estou dizendo que esse caminho é simples a princípio, ele vai ser. Porém, eu falo, então, eu tenho aqui o de menor comprimento. Aí, a ideia é, esse deve ser simples. Suponha que não. Quando eu suponho que não, eu acho menor ainda. Mas espera aí, aquele lá não era o menor, então isso aí é uma contradição com a própria suposição nossa de que havíamos achado o menor. Esse tipo de técnica, gente, é uma das técnicas que você vê em matemática. Existem outras, né? Existe a demonstração direta, existe a demonstração por indução matemática, né? Feita normalmente sobre números naturais e sequências, né? Existe a demonstração por contraposição, existe a demonstração por suposição por absurdo, construção geométrica, por exaustão. Esta aqui específica, suposição por absurdo, você pode encontrar, né? Inclusive as outras também, né? Numa playlist minha chamada Técnicas de Demonstração em Matemática. Então lá eu dou a ideia, né,
da demonstração por absurdo. O que ela consiste? Você tem uma certa hipótese e uma certa tese. A hipótese é o que você pode usar na demonstração para atingir a tese. Aí você supõe que a tese não é atingida dada a hipótese. Aí você vai perceber o quê? Que você vai produzir, né, se o teorema for consistente, como esse aqui é, você vai produzir o quê? Um absurdo matemático. Por exemplo, esse absurdo pode ser mostrar que 1 é igual a 0, que 2 é divisível por 0, que um caminho menor, né, não é o caminho menor, né, até absurdo isso. Então, esse é o tipo de técnica. Então você constrói, você supõe que não, então a ideia nossa aqui é supõe para absurdo, tem sempre esse texto, e aí você constrói um absurdo matemático, que pode estar dentro da própria questão ou pode estar em qualquer ponto da matemática. Se eu chegasse aqui que 1 é igual a 0 por causa disso, que o número 1 é igual ao número 0, também serviria. A vantagem da demonstração por absurdo é essa, que você pode chegar num absurdo em qualquer parte da matemática que esteja em acordo com essa teoria aqui, tá certo? Inclusive a aritmética toda, né? Então 1 não é igual a 0. Se você tem dúvida nesse tipo de coisa, é normal. Aí eu aconselho você a procurar uma playlist do meu canal, Técnicas de Demonstração em Matemática. Como falei anteriormente, só você ir lá, vai ter lá termos como teorema, colorário, postulado, definição, proposição. Então eu defino cada um, né, mostro o que cada um desses termos significa da demonstração e na sequência eu falo sobre demonstrações dando exemplos, né, cada uma das técnicas que a gente tem, certo? Se não entendeu, assim, faz um esforçozinho que eu acho que você vai conseguir entender. Assiste lá a videoaula, lá na playlist de Técnica de Demonstração em Matemática, depois volta aqui que você vai entender mais ou menos a ideia. Tá certo? Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima.